Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo você vai compreender o que acontece com as pessoas que estão envolvidas com você na sua negligência. Isso mesmo, na sua irresponsabilidade. Bora pro vídeo! Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Janquiel Lima, sou técnico em preventivo de combate a incêndio. E sim, nesse vídeo a gente vai falar sobre um tema bem polêmico que a gente muitas vezes não quer ver, que é a nossa irresponsabilidade. Vamos falar a verdade, galera, todos nós temos um pouquinho de irresponsabilidade com alguma coisa. E quando a gente fala em preventivo de combate a incêndio, o nível de responsabilidade ele é muito maior. Essa série de vídeos a gente está falando sobre a nossa mentalidade. E a mentalidade, junto com a negligência, é um perigo. Porque a mentalidade baixa é negligência alta. E em resumo de história, se você tem uma mentalidade baixa e o nível de negligência fica alto, você se ferra. E ferra todo mundo que está ao seu redor. Por quê? Simples, galera. Sabe aquela situação que a gente finge que não vê alguma situação? Por exemplo, passei em casa e vi uma meia caída no chão. Eu passo por cima dessa meia e finjo que eu não vejo ela. Isso é uma situação do cotidiano que a gente finge que não vê. Aí eu te pergunto, aí no seu condomínio, aí na empresa que você trabalha ou na sua empresa, quantas situações você finge que não vê para evitar conflito, para evitar problema? E são essas situações que fazem com que a gente se coloque em situações de risco todos os dias. Porque aí no seu condomínio tem uma tomada que está aberta. Tem uma lâmpada que está queimando direto e a gente não vai investigar o porquê que ela está queimando. Tem um consumo exagerado de eletricidade e a gente não foi verificar se o sistema elétrico está consumindo demais, está superaquecendo ou não. Tem aquele morador que está sempre questionando algo, que está sempre brigando, criando conflito e a gente nunca vai falar com ele para ver qual é a real situação. Ele entra numa parte, a gente vira num corredor para um lado, se ele vem de um lado. É aquele gerente do nosso setor que entra numa porta, a gente sai pela outra porta para evitar contato. Essa situação é uma situação que a gente finge que não vê o problema. Então agora eu vou te mostrar na prática algumas situações que aconteceram no preventivo de incêndio que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse olhado para ela. E a conversa, ela é séria. Bom, agora nós vamos partir para alguns fatos reais e nesses fatos reais a gente vai também visualizar um pouquinho da seriedade que é quando a gente finge que não vê alguma coisa relacionada ao preventivo de incêndio, seja na sua empresa, seja no seu condomínio. Incêndio da Boate Kiss, certo? O incêndio da Boate Kiss foi um incêndio bem famoso aqui no Brasil, né? E a gente teve nesse incêndio 242 mortos e a gente teve 680 feridos. E quem eram esses mortos? Eles eram filho de alguém, eles eram pessoas que eram neta de alguém, eles eram irmãos de alguém, eles eram amigos de alguém e talvez até seu que estivesse vendo esse vídeo. E talvez aquele vistoriador, aquele gerente de boate, talvez aquele funcionário, aquele colaborador que fingiu não ver aquele sistema de incêndio que não funcionou, que fingiu tá tudo ok para liberar um alvará, talvez aquelas pessoas que fingiram não ver aquela porta que não abria, talvez todos eles que tivessem envolvidos estivessem até mesmo vivos aqui, tivessem garantido que mais pessoas estivessem vivas. Óbvio, galera, todos esses fatos que eu vou mostrar para vocês agora, eles são acidentes, a gente não tem como mensurar. Mas, talvez se a gente olhar um pouquinho mais para as nossas responsabilidades e não fingir que não vê, e a gente possa evitar esses acidentes. E o acidente da Boate Kiss foi um deles. O próximo acidente que eu vou falar aqui é o incêndio no CT, no Centro de Treinamento do Flamengo, que foi no ano de 2019. A gente teve 10 mortos, 10 meninos, 10 garotos, 10 pessoas jovens mortas, que também eram filho de alguém, eram neto de alguém, eram irmão de alguém,
era um amigo de alguém e eram pessoas que estavam sonhando em ter uma carreira. E também morreram, talvez por uma negligência de alguém que fingiu não ver um sistema de afiação que não superaquecesse, gerando assim uma pane elétrica num ar-condicionado ou em qualquer outra situação. Não digo que isso mudaria a situação, mas se a gente olhar para dentro do nosso problema, olhar para a nossa responsabilidade e para o que está envolto em nós, esse acidente também poderia ter sido evitado. O outro incidente que eu vou falar é o incêndio no edifício Joelma, que é o incêndio mais antigo que eu tenho aqui na minha relação, que ele é de 1974, exatamente 1974. A gente teve 187 mortos e 600 feridos. Eu tenho uma colinha aqui, então olho para ela e falo com vocês. E a gente teve 600 feridos. Nessa situação, o governo brasileiro, o Brasil não olhava, fingia que não via nada do preventivo de incêndio. Nessa época no Brasil a gente não tinha nem extintores nos prédios. A gente não tinha legislação nenhuma que garantia vigilância, prevenção, combate a incêndio no Brasil. A gente não tinha nenhum meio de proteção. A gente teve o incêndio Joelma e depois disso antes disso a gente teve o incêndio no edifício Andraus também. E só daí para frente que a gente começou a olhar para o preventivo de incêndio e começou a assumir uma responsabilidade sobre o preventivo de incêndio no Brasil. Aí esse vídeo te coloca na mão algo que a gente chama de conhecimento. E o conhecimento te dá outra coisa chamada responsabilidade. Com esse conhecimento, se você dormir fingindo que não viu que o extintor lá do corredor está com a pressão baixa, que o alarme de incêndio vive disparando, o pessoal nem dá bola para ele, mas está tudo certo, eu vou fingir que eu não vejo para isso porque custa para mim eu fazer uma manutenção, né? Então, a partir desse vídeo você tem a responsabilidade de começar a olhar de fato para o problema e poder começar a treinar os moradores do seu condomínio, a conversar sobre o preventivo de combate a incêndio e a evitar que as pessoas finjam que não vê as situações do cotidiano que podem gerar acidente. Seja aquele piso que você colocou polido, bonito na recepção, que quando passa um pano fica super liso e a gente finge que não vê que fica liso para não trocar aquele piso bonito. Isso é uma situação de risco que você pode estar fingindo que não vê, até quando um parente seu ou até mesmo você caia lá. Aí você fica um pouquinho mais revoltado, a gente compra a briga para nós e muda a situação. Continuando então com alguns fatos que vão fazer a gente começar a olhar de fato para a nossa responsabilidade dentro do preventivo de combate a incêndio e compreender a nossa negligência, eu vou trazer mais 3 fatos para a gente. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Gente, nesse ano de 2021 que eu estou gravando esse vídeo, eu já falei anteriormente num outro vídeo sobre mentalidade, que é o seguinte: 90% a mais de incêndio em vegetação no estado de Minas, somente no primeiro semestre do ano de 2021. Ou seja, mais de 90% de incêndios aconteceram no início desse ano aqui no Brasil, nos nossos estados, por conta do que? Da alta temperatura, do clima, da vegetação, ou talvez daquela pessoa que passa com um cigarro fumando no carro e joga no mato do lado e aquela pequena bituca de cigarro começa a entrar em combustão e pega fogo na mata. Ou se não, aquelas pessoas que botam fogo numa boa parte da mata para limpar um terreno, ou bota fogo para limpar um terreno para botar gado ali, igual estão fazendo na Amazônia também. Mas a gente continua fingindo que não vê e isso aumenta em até 90% nessa região os incêndios. E isso é um fato. Precisamos olhar e não fingir que não vemos. Outro fato importante que a gente tem aqui é o aumento de mais de 60% dos incêndios em residenciais e em condomínios residenciais, ou seja, prédios de moradia no estado de São Paulo, no período da pandemia. Galera, vamos olhar para os nossos condomínios, vamos olhar para a nossa casa,
vamos proteger todo mundo. Tem mais gente dentro de casa, a gente precisa olhar para isso. Se tem mais gente dentro de casa, o consumo aumenta, a carga elétrica já não suporta mais. O fio, se for rígido ou se for fino demais, ele não vai suportar, vai dar uma tensão, vai dar um nível de tensão a mais, vai gerar um curto-circuito e vai gerar um incêndio. A eletricidade é a causadora de 70% de todos os princípios e incêndios que a gente tem no Brasil. Bora olhar para isso, bora olhar para isso. E o último fato é o maior incêndio registrado nos últimos 24 anos no Canadá e no centro-oeste dos estados, na costa oeste dos Estados Unidos. Galera, nisso que está acontecendo agora, no ano de 2021, lá no Canadá e nessa região dos Estados Unidos, mais de 6 mil pessoas tiveram que sair das suas casas, tá? Evacuação por causa do incêndio chegando na cidade. O incêndio começou na mata e foi para a cidade. 32 mil pessoas estão tendo que ficar sob alerta e sair de casa. O nível de respirabilidade de toda a região foi prejudicado. A contaminação das pessoas por causa da fumaça tóxica, do carbono, da fumaça, por causa dos incêndios, ele está aumentando, o que vai gerar uma população também de jovens, pessoas com mais problemas respiratórios. E talvez, se a gente olhasse um pouco mais para esses fatos do mundo, a gente pudesse olhar um pouco mais com clareza e não mais passando os olhos por cima fingindo que a gente não está vendo a situação. O mundo está mudando, a gente deve mudar, a gente deve olhar com responsabilidade. Isso não quer dizer que a gente vai evitar que um incêndio aconteça ou vai evitar que uma catástrofe aconteça. Isso só quer dizer que a gente vai reduzir o número e gerar mais segurança. Para finalizar esse vídeo, então, eu vou trazer um trecho bíblico para a gente. Eu vou citar Mateus 27, versículo 24 ao 25. Nesse trecho, nessa passagem bíblica, vai relatar a parte de que Jesus Cristo foi entregue ao general Pilatos. E nessa ocasião, Pilatos teve que escolher entre Jesus Cristo ser crucificado ou ser liberado. Porém, toda a população da região, por causa de intermédios ali dos governadores que queriam matar a Cristo, estavam fazendo a cabeça da população que estava indo contra Pilatos. Pilatos não quis bater de frente com a população e, num ato dele, ele resolveu jogar a responsabilidade que era dele para o povo. E daí, num ato simbólico, ele pega uma vasilha de água e lava as mãos sobre a escolha se Jesus Cristo ficaria livre ou se seria crucificado até a morte. Nessa ocasião, o povo escolheu soltar Barrabás e escolheu que Jesus Cristo fosse morto. Mas Pilatos tinha a oportunidade de fazer diferente. Ele tinha a oportunidade de olhar de fato a situação porque ele pensava que Jesus Cristo não era merecedor da morte. Mas, para ele não olhar de fato para o problema dele, não bater de frente com a população, ele deixou para eles a escolha e não assumiu a sua responsabilidade, fazendo assim com que Cristo morresse e ele entrasse negativamente para a história. Então, assuma você a sua responsabilidade e não lave as mãos de um problema que é seu. Fechou? Fica a dica. Espero que você possa ter gostado desse vídeo e que você compartilhe ele. Não lave as mãos. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva no nosso canal e me ajude a propagar o preventivo de combate a incêndio e a cultura da prevenção para todo o nosso Brasil. Bora, galera! Muito obrigado!